Hoje em dia, muitas pessoas, principalmente os jovens, acham as leis de Jeová muito restritivas, muito difíceis de obedecer. Será que você também pensa assim? Acha que servir a Deus é demasiado difícil? Então imagine um país sem leis de trânsito. Cada condutor conduz da maneira como quiser, embriagado, sem respeitar qualquer sinal de trânsito. Como é que você acha que estaria esse país? Com certeza um caos. Então era necessário ter leis de trânsito para proteger e regular o tráfego. Talvez alguns motoristas não gostassem de determinadas leis, mas eles sabem que obedecer a essas leis é a melhor decisão a tomar. É por isso que nesse discurso nós vamos ver duas coisas principais. A primeira, vamos ver porque não é demasiado difícil servir a Deus. Também daremos algumas sugestões práticas e bem simples que, quando aplicadas, elas tornam mais fácil o nosso serviço a Deus. É por isso que eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção nesse discurso, porque ele vai nos ajudar muito, mas muito mesmo em relação a esse aspecto. Então vamos ao primeiro ponto. Porque não é demasiado difícil servir a Deus. Por que é que nós afirmamos isso? Abra a sua Bíblia, por favor, para encontrar a resposta. E é interessante que será o próprio Jeová a dar a resposta dessa questão no livro de Deuteronômio, capítulo número 30, versículo número 15. Veja o que Jeová diz sobre isso. Lembrando aos irmãos que estamos a responder à primeira questão. Porque não é demasiado difícil servir a Deus. Vê, ponho hoje diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Esse texto é muito interessante, meus irmãos. Jeová disse que ele põe diante de ti. Ou seja, Jeová coloca à disposição a vida e a morte. O que Deuteronômio capítulo 30, versículo número 15 significa? Isso significa que Jeová não obriga ninguém a servi-lo. Então, isso por si só já deixa claro que não é difícil servir a Deus. Se Jeová não obriga ninguém a servi-lo, então todos nós que estamos aqui hoje nessa reunião, e não só todos aqueles que servem a Jeová hoje, é porque escolheram fazer isso. É porque gostam de fazer isso. Então nós não somos como que empurrados ou obrigados a servi-lo. Nós próprios aceitamos servir a Jeová. Da mesma forma, Jeová não obriga ninguém a servi-lo. Então nós podemos com certeza fazer a vontade dele sem sentir qualquer peso desnecessário. Segundo, não é demasiado difícil servir a Jeová porque Jeová nunca nos pede além daquilo que nós conseguimos dar. Ou seja, tudo o que Jeová nos diz para fazer, nós vamos conseguir fazer. Não é um bicho de sete cabeças como muitas pessoas dizem. Mas será que isso é verdade? Sim, é verdade. E nem é necessário pensar duas vezes. Veja, por exemplo, para servir a Jeová, nós precisamos duas coisas: conhecer os mandamentos de Jeová e depois cumpri-los. Mas agora, que mandamentos são esses? Esses mandamentos com certeza que os irmãos conhecem. Orar, pregar, assistir às reuniões, ler a Bíblia e meditar, fazer o estudo pessoal ou adoração em família e cultivar as qualidades do fruto do Espírito. Agora eu pergunto ao irmão, será que é difícil fazer essas coisas? Deuteronômio capítulo número 30, o versículo que nós vamos ler é o versículo 11, 12, 13 e o 14. Veja o que Jeová diz sobre esses mandamentos. Este mandamento que hoje te ordeno, de orar, pregar, assistir às reuniões,
ler a Bíblia e meditar, fazer estudo pessoal e adoração em família, ou até cultivar as qualidades do fruto do Espírito, não é demasiado difícil para cumprires, nem está fora do teu alcance. Não está nos céus, de modo que tenhas de dizer: quem é que subirá aos céus e o trará para nós, a fim de o podermos ouvir e cumprir? Nem está do outro lado do mar, para que tenhas de dizer: quem atravessará para o outro lado do mar e o trará para nós, a fim de o podermos ouvir e cumprir? Pois a palavra está bem perto de ti, na tua própria boca e no teu próprio coração. Para quê, meus irmãos? Para que a cumpras. Será que é difícil? Não. Não é, meus irmãos. Por exemplo, orar. Será que é difícil fazer uma oração a Jeová, falar com o teu melhor amigo? Eu acredito que não. E os irmãos? Com certeza que também acreditam, né? Por exemplo, se você tem dificuldade em orar, o que você pode fazer? Muitas pessoas fazem assim, logo que acordam, fazem primeiro algumas coisas e, quando percebem, o momento da oração passou. Então, o que é que você pode fazer? Logo que acordou, ainda não saiu da cama ou do luando, ora já. Não faça qualquer coisa, fale já com Jeová. E você vai perceber que você vai ter poucos problemas quando se trata de orar a Jeová. Você não vai sentir que a oração é um peso. Por outro lado, se você está, por exemplo, a fazer uma refeição, antes de ter a refeição, tire tempo para orar. Lembre-se, não é necessário demorar muito na oração. Fale coisas específicas de coração e Jeová vai ouvir a tua oração. Será que é demasiado difícil orar? Com certeza que não. Pregação. Será que você tem um vizinho? Tem um irmão? Tem pai ou mãe que não estudam a Bíblia? Será que já pensou em falar com eles? Se você, por exemplo, falar com alguém em 3 minutos, nem que for 2 minutos, Jeová valoriza isso. Por isso é que o contato inicial faz 3 minutos ou menos, não é? As reuniões. Será que tem dificuldades de preparar as reuniões? Note, irmãos, você só vai gostar das reuniões se você preparar. E se você preparar, vai sentir-se motivado a comentar. Será que é difícil fazer isso? Tira um dia na semana, algumas horinhas, prepara as reuniões e você vai sentir o prazer em servir a Deus. Nós podemos fazer o mesmo com a leitura da Bíblia. Se está difícil ler a Bíblia, o que é que nós podemos fazer, meus irmãos? Nós podemos tirar tempo para ler pelo menos um capítulo por dia. Não está dá ler um capítulo por dia? Não há problema. É só seguir a leitura bíblica da semana. E você vai conseguir ler a Bíblia. O objetivo não é você acabar rápido a Bíblia. Leia só para se aproximar e conhecer mais o Deus que você serve. Em relação ao estudo pessoal e adoração em família, será que está difícil realizar? Sabe qual é o segredo, meus irmãos? Escolha um tema que você gosta. Acabou. Você não vai ter problemas. Você vai conseguir estudar, aprender e aproximar-se cada vez mais de Jeová. Em relação aos frutos do Espírito, tem problema com autodomínio? Com alegria? Com a paz? Você pode se esforçar na tua adoração em família ou no estudo pessoal a cultivar essas qualidades. Como assim? Pesquise essas qualidades e considere na adoração em família. Tente descobrir o que é essa qualidade, como Jeová demonstrou e como é que você pode imitar. Será que servir a Jeová é demasiado difícil, meus irmãos? Com certeza que não. É como diz o livro de Deuteronômio, capítulo número 30 e o versículo número 19. Esse texto, em parte, mostra claramente que quando nós nos esforçarmos a servir a Jeová, então nós vamos ficar vivos. Nós vamos ter a vida eterna. Nós queremos ser como esse irmão da imagem do nosso manual de atividade, que se esforça claramente
em obedecer a todas as orientações de Jeová, em assistir às reuniões, apesar de que a sua família não faz isso. Portanto, meus queridos irmãos, servir a Jeová é bom e não é demasiado difícil.